Tá. Vamos estar falando sobre pré-natal. Primeira coisa relacionada à anamnese. Na anamnese, ali é o momento de você tirar todas as informações possíveis da mãe. Primeiramente, relacionado à idade materna. Se for uma gestante com mais de 35 anos, o que você tem que verificar relacionados aos riscos de desenvolver doenças hipertensivas, como diabetes, e também as cromossomopatias relacionadas à gestação. Uma delas seria a trissomia 21. Também tem a questão da naturalidade e a procedência da gestante. Saber a parte da psicossocial. Se ela veio com a família, tem apoio da família, se ela é solteira, se ela é casada, se ela tem o apoio do marido. Também tem que saber a questão da escolaridade. Primeiramente, da escolaridade, se ela é analfabeta ou não, se ela entende o que você está passando para ela, as orientações que você está passando para ela, que muitas vezes você orienta a gestante e fica por aquilo, entendeu? Ela não entende nada que você fala, não adianta nada. E também tem que saber a questão das doenças relacionadas à região que ela veio, as questões endêmicas ou não, entendeu? Tudo isso tem que analisar. Depois, relacionado à ocupação, um exemplo, vamos supor, é uma professora de pré-escolar. O que acontece com as crianças? As crianças costumam são muito afetadas por doenças exantemáticas. E daí você tem que ver a questão da preocupação com essa gestante, que no caso é a professora. Se ela for ter o risco de ter algumas doenças exantemáticas, que alguma criança vai ter ou não, procurar afastar ela para a gestação não ter um risco, né? A questão da religião também conta muito. Vamos supor, se essa paciente ela é de uma religião que não aceitam a transfusão de sangue, você tem que analisar isso também. E entre outras crenças também, a questão da situação conjugal. Se essa paciente, se essa gestante, se ela é casada, se ela vai ter o apoio do marido, se ela vai ter o apoio da família, tem tudo isso também. E a questão também se essa gravidez, uma pergunta que você não pode faltar na anamnese, não pode deixar de fazer na anamnese: se essa gravidez ela é desejada e se ela é uma gravidez aceita. Que muitas vezes ela não é uma gravidez aceita, e a mãe, quando terminar a gestação ali, ela quer passar a criança para alguém, ou não sei. Tudo essa questão psicossocial você tem que perguntar com a gestante, ou seja, é na anamnese que você tem que pontuar tudo e saber tirar os máximos de informações possíveis dessa gestante. Também tem a questão que eu deixei para falar agora, da idade materna, a questão da adolescência. Muitas vezes tem a questão da psicossocial. Às vezes essa adolescente ela tem medo de estar falando para os pais que está grávida. Você também tem que perguntar para ela se ela já
em outras vezes ela já cometeu aborto ou não, que tudo isso pode influenciar na gestação dessa adolescente. Também a questão da pelve dela também pode influenciar, às vezes não é uma pelve ginecológica, né? Ou seja, todas essas questões tem que pontuar. Agora, o artigo 74 fala relacionado à gestação da adolescente. O que ele fala? O artigo 74 fala revelar sigilo profissional relacionado a paciente, criança ou adolescente, desde que esses tenham capacidade de discernimento, inclusive a seus pais ou representantes legais, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. O Ministério da Saúde lista os seguintes direitos ao paciente, aos adolescentes. Primeiro, privacidade no momento da consulta. Segundo, atendimento à saúde sem autorização e desacompanhamento dos pais. Terceiro, garantia de confidencialidade e sigilo. 4. Consentir ou recusar o atendimento, ou seja, o médico pode recusar o atendimento também. Quinto, a informação sobre seu estado de saúde. Quando eu falei consentir e recusar o atendimento, não está relacionado ao médico, está relacionado ao adolescente, porque muitas vezes o pai ele força o adolescente procurar um atendimento. Às vezes o pai força, marca e quer levar forçado o adolescente. Ou seja, quando fala que pode consentir ou recusar o atendimento, está falando relacionado ao adolescente. O que ele diz? O Ministério da Saúde lista os seguintes direitos do adolescente. Ou seja, o adolescente pode recusar o atendimento, consentir ou recusar. Tá, relacionado aos antecedentes. Primeiro, antecedentes pessoais, relacionado a comorbidades. Saber se ela tem se é hipertensa, diabética, tem alguma histórico de doença tiroidiana prévia. Tá, questão das cirurgias anteriores, aborda mais as cirurgias pélvicas ou abdominais. O porquê? Porque essas cirurgias elas podem interferir no parto. Interferir como? Pode ser aderências, mais fibroses, e também pode ter a questão da anatomia distorcida, e tudo isso pode vir a prejudicar no parto. Também tem a questão do uso de medicações, tabaco, drogas e álcool. A questão da medicação tem questão das medicações que ultrapassam ou não a barreira placentária. Tá, relacionado à classificação do risco da droga durante a gestação, segundo a FDA. O que ele pensou? Que nem eu disse agora, se essa droga ela atravessava ou não a membrana placentária. Se ela atravessasse, se ela fazia teria um risco teratogênico para o feto, esses riscos teratogênicos eles poderiam ser morfológicos, ou também funcionais. Se deixasse algum órgão, algum órgão do feto deixar de funcionar, essas coisas assim. Como é que se classifica? Se classifica em A, B, C, D e X. Tá, a categoria A, estudos controlados nas gestantes.
que não demonstraram o risco do fármaco para o feto no primeiro trimestre, sem evidência no risco do restante da gestação, sendo remota a possibilidade de dano fetal. Categoria B. Foi realizado estudos em animais que não demonstraram o risco fetal, porém não há estudos controlados em mulheres grávidas, ou estudos em animais que observaram o risco, porém não demonstraram ou não foram observados riscos estudos em gestantes. Categoria C. Resumindo, o risco do fármaco pode justificar o seu benefício, ou seja, ele tem mais benefício do que risco, entendeu? O seu benefício ele é superior ao risco, ao possível risco que ele pode desenvolver. Categoria D. Existem evidências positivas para risco fetal em humano, porém os benefícios potenciais para gestantes pode justificar o teu risco. Agora a categoria X. Categoria X é contraindicado na gestação. E quais são os fármacos não indicados na gestação que mais caem na prova, no caso na prova de residência, né? Talidomida, anticonvulsivos como ácido valproico, fentoína, sulfonamidas como sulfometaxazol, varfarina, isotretinoína, falei errado, tetracitrinas, ribavirina, metotrexato, também os famosos IECAs e o BRA. IECA, captopril, enalapril, BRA, losartana, também o álcool e o tabaco, não é indicado usar na gestação. Agora, quais são os medicamentos que são indicados usar na gestação? Heparina, antieméticos como metoclopramida, o dimelidrato, os antiácidos como omeprazol, ranitidina, antipericílios como metildopa, anodipino, hidralazina, os betas bloqueadores como propanolol, metropolol, o pindolol. Lembrando que o atenolol não pode se utilizar na gestação. Os que pode utilizar são o que eu disse: o propanolol, o metropolol e o pindolol. As insulinas, paracetamol, como diz o nome, acetaminofano, os AS, os antibacterianos como cefalosporina, gentamicina, penicilina e os ARNs. Agora, antecedentes familiares. Se a comorbidade em mãe, pai ou avô, se a mãe ou a irmã com históricos de eclâmpsia ou eventos trombóticos, família do pai do feto, se tem geminalidade ou más formações congênitas. Quanto ao antecedentes ginecológicos, primeiro, as características do ciclo menstrual, se ele é regular, se ele é irregular, se essa gestante já teve algumas ginecopatias, se ela engravidou em uso de anticoncepcional
e também a data da última menstruação, primeiro dia do último ciclo menstrual. Agora, relacionados aos antecedentes obstétricos, tá? A questão da paridade. Tem o G, tem o P e tem o A. O que significa o G? O G significa gestação. O P é a quantidade de parto e o A significa abortamento. Tá. O abortamento só vai se enquadrar que teve um aborto se foi antes da 20ª gestação ou se o conceito foi abaixo de 500 gramas. Agora, se não foi antes da 20ª gestação ou se o conceito não teve abaixo de 500 gramas, daí é considerada um parto. Entendeu? Tá, as gestações, quantas gestações que teve, parto, quantos partos teve, e o aborto só é caracterizado aborto se for abaixo de 20 semanas ou abaixo de 500 gramas. Tá, um exemplo. Vamos supor, se for com 26 semanas e um natimorto, por mais que foi um natimorto, é considerado um parto, uma paridade. Tá, e quando é uma gestação múltipla, mesmo assim eles consideram uma gestação e um parto. Cuidado que isso pode ser uma pegadinha nas questões de provas. Outra coisa importante é estabelecer a ordem cronológica dos desfechos dessas gestações. Por quê? Para determinar um abortamento de repetição, vai depender dessa ordem cronológica. Tipo assim, um exemplo é o seguinte, vamos supor, a paciente teve 3 abortamentos, mas ela não teve de repetição, tipo, ela teve um abortamento, um parto, um aborto, um parto, um aborto, um parto. Eu não vou considerar um abortamento de repetição. Agora, se a paciente teve, vamos supor, 2 partos e 3 abortos, daí eu vou considerar abortamento de repetição. Realizado o abortamento, se foi espontâneo ou provocado, foi realizado curetagem uterina. Agora, relacionado ao parto, se foi normal, se foi usado fórceps, se foi por cesárea, qual foi o peso dos RNs, qual foi a idade gestacional do parto, teve intercorrência nos partos, como o RN está atualmente, se ele está vivo ou está morto. Tudo isso é bom pontuar. Tá, quando encaminhar essa paciente ao pré-natal de alto risco. Tá, fatores relacionados às condições prévias, como cardiopatias, pneumopatias graves, nefropatias graves, endocrinopatias, doenças hematológicas, hipertensão arterial crônica, doenças neurológicas, doenças autoimunes, ginecopatias, e também fatores relacionados à história reprodutiva anterior. Vamos supor, se nas gestas anteriores ela teve morte intrauterina, história prévia de doenças hipertensivas de gestação com mau resultado obstétrico ou com abortamento habitual, esterilidade e infertilidade, também tem que encaminhar. E também fatores relacionados à gravidez atual dela. Quais fatores seriam?
restrição do crescimento intrauterino, polidrame, oligodrame, geminalidade, malformações fetais ou arritmias fetais e distúrbios hipertensivos da gestação. Por isso que a anamnese tem que ser uma anamnese muito boa, tem que avaliar tudo da paciente, ver as condições que ela está, as condições genéticas dela, para você estar encaminhando ela para um pré-natal de alto risco, porque assim você vai ter um cuidado melhor com essa paciente para a gestação dela e vai evitar algumas complicações para ter um parto normal sem ter nenhuma surpresa.